Olá pessoas, eu sou Natasha, este é o Redemoinhando e hoje eu vim conversar com vocês sobre a minha experiência de leitura do livro Demian, do Hermann Hesse, pela editora Record. Então, em primeiro lugar, só explicar aí a miniatura, agradecer o marcador que é do Bigode Literário. Eu coloquei esse marcador na miniatura porque esse livro tem tudo a ver com Nietzsche. E Nietzsche tinha esse bigodão. Eu vou falar sobre isso rapidinho com vocês. Como eu mencionei no começo do vídeo, hoje eu quero conversar exatamente sobre a minha experiência de leitura lendo Demian. Claro que eu vou fazer a resenha normal com vocês, mas depois eu vou comentar do porquê que eu gostei tanto. Eu entendo que algumas pessoas não tenham gostado por alguns motivos, mas eu gostei muito por outros. Então, vamos lá. O autor Hermann Hesse nasceu na Alemanha em 1877. Depois, mais tarde na vida, se mudou para a Suíça e acabou se naturalizando suíço. Em 1946, ganhou o prêmio Goethe e também o prêmio Nobel de Literatura. E esse livro Demian foi publicado pela primeira vez em 1919. Isto é, um ano depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Trata-se daquilo que a gente chama de romance de formação, onde acompanhamos o narrador, que também é o protagonista, chamado Emil Sinclair. E na época o livro foi publicado como se tivesse sido escrito pelo Emil Sinclair, e não pelo Hermann Hesse. Então o Hermann Hesse utilizou-se de um pseudônimo para dar a impressão de que esse seria um livro de memórias. Então é um livro em primeira pessoa, e o Sinclair vai narrando a sua vida desde a infância até a sua juventude, e junto com isso todas as suas angústias, que são muitas, e todas as suas transformações. O objetivo dele com essas memórias, com esse livro, é encontrar a si mesmo. Então, no decorrer da obra, a gente vê essa busca por si mesmo ficar mais e mais fortalecida. E essa busca por si mesmo seria uma busca por uma evolução interna, por um objetivo de vida, por um entendimento psicológico, talvez espiritual, de quem ele é, por que ele está aqui. Tem essa coisa um pouco viajada. Então, a primeira coisa que chama atenção no livro, no primeiro capítulo, é a dualidade que o autor, ou que o narrador, estabelece entre a casa dos seus pais, que é considerada o antro do correto, da clareza, o antro das regras morais, da organização, da segurança, em oposição à vida de fora, que ele fala. Então, a vida fora de casa não é a mesma coisa que a vida dentro de casa. A vida fora de casa, ela é obscura, ela é perigosa e ela tem um aspecto excitante por fazer parte desse desconhecido. O livro inteiro vai ser pautado nessa dualidade. Seguir as regras e a moral ou se deixar levar pelos instintos que são obscuros e, por vezes, também são perigosos. O primeiro conflito que o Emil narra que ele teve foi um caso de bullying que ele sofreu durante a infância. Ele tinha 11 anos e foi perseguido por um garoto mais forte que o chantageava o tempo todo. E os problemas éticos, vamos dizer, os problemas, as dúvidas emocionais que o Emil Sinclair vai ter começam com esse acontecimento, com esse bullying. E aqui a gente já pode pensar até a questão do bullying como sempre tendo existido, mesmo que não com esse nome, e como sendo algo extremamente prejudicial, porque a gente vê que aqui a criança fica perturbadíssima por conta dessa prática. Mas esse bullying, que é o nó da narrativa inicial aí, que vai trazer o grande conflito da narrativa, esse bullying só para quando chega na cidade um jovem chamado Max Demian, Demian do título do livro, e que é uma pessoa, na época é um pré-adolescente, muito magnético, muito misterioso, tem grande influência sobre o nosso narrador, Emil, e ao mesmo tempo causa receio. Ou seja, o Demian representa para o Emil criança o tal do mundo sombrio, que causa ao mesmo tempo atração e repulsa. Ele não sabe se ele deve se jogar nesse mundo sombrio, misterioso, ou se ele deve recusá-lo. O Demian é ambíguo e ele é, aos olhos do narrador, uma pessoa diferente das outras. O Demian tira o Emil da sua zona de conforto e acaba provocando as convicções mais sagradas, mais arraigadas do Emil e provocando também aquele instinto de perigo que estava adormecido nele. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro é que o clima de opressão e de angústia
que o narrador sente desde criança combina muito com o clima de opressão e de angústia pré-Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra começa em 1914, mas antes disso existia uma certa tensão no ar, e mesmo durante a guerra, que provavelmente foi quando Hesse escreveu o livro, ou melhor, principalmente durante a guerra, o sentimento de desesperança era muito profundo, de maldade intrínseca ao ser humano, de se questionar sobre se nós somos bons ou não como humanidade. E nesse sentido, esse livro, Demian, me lembrou bastante o livro O Estrangeiro, do Albert Camus, que tem essa coisa do sentimento relacionado à guerra, embora o do Camus seja relacionado à Segunda Guerra Mundial e esse aqui à Primeira Guerra. O estilo dos dois também eu achei parecido, relativamente parecido. Um estilo mais simples. Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre isso. E, gente, nesse livro tem, assim, dezenas de referências à psicanálise. Isso eu tô falando das referências explícitas, os sonhos que o Emil tem, algumas coisas do amadurecimento sexual dele, um certo complexo de Édipo. Isso foi o que eu pesquei, porque eu não entendo nada de psicanálise. Imagino que tem nas entrelinhas. E esse início do século XX é um período em que Freud está tendo, as ideias do Freud estão tendo muita repercussão na Europa. O Hermann Hesse com certeza tinha contato com essas ideias. Apesar disso, né, apesar dessas ideias muito complexas, a linguagem é extremamente acessível. É uma linguagem simples e de estilo objetivo. Ele não fica enrolando, nem colocando palavras rebuscadas que não têm a ver com o contexto. É um livro fácil de ler pela forma dele, pelo estilo dele. Embora o conteúdo tenha coisas mais complexas, como Nietzsche, por exemplo. Já chegamos lá. Os personagens são muitíssimo bem construídos, especialmente Demian, que é super complexo por causa dessa aura dúbia que ele tem na visão do narrador. O próprio Emil tem essa natureza dupla. A atração instintiva pelo que é errado, entre aspas, ou pelo que é proibido, pelo condenável, e ao mesmo tempo uma vontade consciente de querer levar uma vida tranquila, dentro das regras, como foi ensinado para ele por sua família, que é uma família burguesa, uma família religiosa, uma família responsável, etc. O Emil, no começo, encara esses dois lados como incompatíveis entre si. Uma espécie de luta eterna e interna e que não possibilita conciliação ou complementaridade entre os dois lados. E o Demian é quem vai mostrar que talvez isso não esteja certo. Ou seja, que os dois lados, o lado claro e o lado obscuro, podem conviver em harmonia. É muito intrigante como aos poucos o protagonista Emil e o seu amigo Demian começam a se mesclar, porque o Emil é muito influenciável pelas ideias e pelo que o Demian fala. Inclusive, eu não sei se foi a intenção do autor, mas a parte de desejo sexual do Emil em relação ao Demian, pra mim, ficou muito patente, assim. Também não é o foco da narrativa, tá? Não tem nada a ver, mas, sei lá, pra mim ficou muito óbvio. O fato de ser uma narrativa em primeira pessoa, pra mim, tornou tudo ainda mais interessante, uma vez que a gente só tem acesso a esse ponto de vista, e, portanto, devemos decidir se a gente pode confiar nele ou não. E o Emil tem esse olhar muito impressionável, contaminado, obviamente, pelas suas próprias vivências. Ele enxerga tudo sob essa ótica da dualidade, o bem e o mal, o certo e o errado. E eu achei que, na metade do livro, a trama se torna muito mais interna e psicológica. E o final tem uma pegada mais mística, uma coisa meio Era de Aquários, como diria a Luana, do canal Abstração Coletiva. Eu conversei com ela sobre esse livro e ela achou que é um livro muito Era de Aquário pro gosto dela. E eu entendi o que ela quis dizer quando eu li o final. Eu realmente achei o final um pouco esquisito. Na minha opinião, o final é muito mais fraco do que o restante do livro, mas acabou não atrapalhando a minha experiência final com essa leitura, porque foi uma experiência muito singular. E agora eu posso contar pra vocês por quê. Eu nunca vi um livro de literatura, de ficção, ser tão nietzschiano. Ou seja, ter tantos conceitos do Nietzsche e de maneira tão clara. E por isso que eu trouxe o bigodão do Nietzsche, que na verdade é do bigode literário, porque eu fui ler esse livro sem saber que ele tinha alguma coisa a ver com o Nietzsche. Porque teoricamente não tem, né? Mas, gente, à medida que eu fui lendo, eu fui identificando
tantos conceitos que eu falei, não é possível que esse cara não quis escrever um livro explicando os conceitos do Nietzsche. Eu vou fazer aqui uma lista dos conceitos do Nietzsche que eu encontrei aqui ao longo do livro, seja por terem sido só apresentados, ou descritos, ou até mesmo debatidos. Então vamos lá, aqui nesse livro eu encontrei a oposição e a complementaridade entre o espírito dionisíaco e o espírito socrático, que o Nietzsche opõe no seu livro, principalmente no livro O Nascimento da Tragédia, que é essa oposição entre o mundo claro, racional, objetivo, e o mundo obscuro, que também é perigoso, mas ao mesmo tempo é excitante. Então esse é o primeiro conceito, a oposição entre dionisíaco e socrático. O segundo conceito que eu identifiquei de cara foi a moral do forte e a moral do fraco, ou a moral do senhor e a moral do escravo, e a moral do escravo também é chamada de moral do rebanho. E no final do livro ele fala o tempo todo que as pessoas vivem em rebanho. Então ele até usa o mesmo termo do que o Nietzsche. Ele fala um pouquinho no livro da importância da arte, no caso da música especificamente, que é a arte considerada dionisíaca pelo Nietzsche. Então ele descreve exatamente o que ele sente de dionisíaco ouvindo música. Mas ele não usa esses termos. Embora no meio do livro ele coloque lá alguma coisa sobre Apolo, alguma coisa sobre Dionísio. Ele vai jogando aos poucos, sabe, gente? Por isso que eu fiquei tão impressionada. Você tá lendo Nietzsche e nem sabe. Mais coisa, ele explica o niilismo sem mencionar esse termo. Ele fala de amor fati, que seria o amor ao destino, ou o amor ao mundo como ele é, a realidade como ela é. E, aliás, o destino é uma coisa muito importante nesse livro, no final do livro principalmente. Fala de forças ativas e forças reativas, principalmente na metáfora do Caim e do Abel. Ele fala de vontade de verdade e vontade de potência, que também são dois conceitos de Nietzsche. Ele fala de ídolos, ou seja, tudo, né? O Demian acaba servindo como um martelo dos ídolos do Emil. Aliás, como eu falei, o próprio Emil começa a martelar os seus próprios ídolos a partir de um determinado momento. E surgem outras figuras, além dessas duas personagens, que também encarnam o Nietzsche ali, né? Tem o Pistorius, que é um dos guias espirituais, vamos dizer assim, do Emil. Tem também Abraxas, que é um deus duplo da antiguidade. E teve um determinado momento que eu estava lendo e apareceu lá que o filósofo de cabeceira do personagem era Nietzsche. Aí eu grifei e falei, finalmente ele deu algum crédito pro Nietzsche. Porque, gente, é impressionante. E aí, agora eu posso contar a história de como que eu cheguei a esse livro. Porque, como eu disse, ele fala muito sobre o destino, sobre as coisas se encaixarem, sobre algumas coisas das quais você precisa, se você as desejar muito, essas coisas chegam até você. Isso tá tudo aqui no livro. E aí, o que acontece? Eu nunca tive vontade de ler Hermann Hesse. Nunca. Aí, bastante gente começou a falar sobre ele no ano passado, e eu deixei passar. No final do ano de 2017, ou no começo de 2018, não tenho certeza, a Leila, do canal Livros Scrap, lançou um vídeo com suas melhores leituras do ano. Agora eu não lembro se foi de melhores leituras ou de autores que a surpreenderam em 2017. Eu vou deixar o link pro vídeo dela aí embaixo, na descrição. E ela comentou que ela leu, acho que Siddhartha, e que eu me interessei muito por Siddhartha, porque eu já ouvi muita gente falando assim, super bem do livro. E nesse vídeo ela fala que, pela ordem, seria melhor ler Demian primeiro, depois Siddhartha e, por último, Lobo da Steppe, que é considerada a obra-prima do Hermann Hesse. Então eu já fiquei com essa coisa, ok, eu vou então começar pelo Demian para depois passar pro Siddhartha. E guardei isso, coloquei na minha lista de desejos lá da Amazon, mas na Amazon só estava disponível uma versão muito feia do Demian, que é uma versão de bolso, a capa feia. Eu falei, ai, eu sei que tem uma capa bonita, que é essa aqui que eu tava buscando, mas não tinha na Amazon. Aí eu fui passar o Réveillon em São Paulo e acabei indo na Paulista, assim, passear. Passei na livraria Martins Fontes da Paulista e estava lá na estante me esperando essa edição do livro por R$20. Aí eu comprei na hora, pensei, cara, esse livro tá me procurando, mas deixei na caixinha de book haul pra mostrar pra vocês no book haul de janeiro. Voltei pra São José e quando eu voltei, eu sonhei com os livros do Hermann Hesse. E aí no dia seguinte que eu sonhei isso, eu falei, cara, não é possível, eu preciso ler agora esse livro. Então ele foi me chamando aos poucos, sabe? Eu fiquei assim, até impressionada. E aí calhou muito bem. Olha só como tudo se encaixou.
no final do ano de 2017, eu aprendi Nietzsche, porque eu tive que dar uma aula sobre Nietzsche, ou várias aulas sobre Nietzsche. Então eu aprendi os conceitos de Nietzsche. Em dezembro de 2017, eu resolvi ler O Nascimento da Tragédia, que é o primeiro livro publicado pelo Nietzsche. Gostei muito. E aí eu acabei lendo, por um acaso, o Demian, sem saber que tinha a ver com Nietzsche. E tem tudo a ver, não é assim, tem um pouco a ver, tem tudo a ver com Nietzsche. Então, a minha experiência de leitura para esse livro foi muito impressionante. Não exatamente pelo enredo, mas porque ele casou exatamente com o que eu estou estudando, assim, de filosofia. E principalmente porque foi uma surpresa nesse sentido. Eu não sabia que ele ia trazer os conceitos do Nietzsche. E eu fui reconhecendo ao longo do texto, sabe? E isso me encantou muito. Eu falei, como é que pode um cara conseguir traduzir de uma maneira ficcional, né, o que o Nietzsche dizia de uma maneira filosófica. E mais uma coisa que acabou se encaixando sem querer foi que eu peguei esse marcador do Bigode Literário porque ele era amarelo, que nem o livro. E, cara, é o bigode do Nietzsche. Aí eu fiquei assim, minha cabeça explodiu. Então, era isso que eu queria contar pra vocês, assim. Foi uma bela experiência de leitura. Eu sei que é diferente da que todo mundo tem, embora muita gente ame esse livro. Como eu disse, eu não gostei do final, mas não teve como eu não favoritar o Demian. E eu acho que vai ser difícil o Siddhartha e o Lobo da Steppe chegarem no nível que o Demian chegou, pela surpresa que eu tive com ele, sabe? Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se você já leu o Demian, por favor, me conta aí embaixo se você gostou do livro ou não. Eu entendo quem não gostou. Eu entendo quem gostou também. Mas como vocês viram, o meu caso foi muito peculiar. E é isso aí. Não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. De ativar o sininho para receber os vídeos novos. Não esquece de deixar um joinha pra mim, que ajuda muito aqui no canal. Se você quiser comprar o Demian ou qualquer outro livro, utilize o meu link que está aí embaixo na descrição do vídeo, que você não paga nada mais pela compra na Amazon e eu recebo uma pequena comissão pela venda, tá bom? Muito obrigada pela companhia, a gente se vê no próximo. Tchau!